eu vou convidar ao palco para um bate-papo o fundador e o CEO da Startup Europe Week, o Igor Tazic. Tazic já está aqui com a gente na tela. Igor, é um prazer recebê-lo diretamente da Espanha, aqui no PropTech Summit. Acredito que você ainda esteja na Espanha, né? Lá em março, quando nos falamos, você estava aí na Europa. É um prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado, Léo. Enfim, o prazer é meu aqui de poder compartilhar com vocês um pouco a visão que eu tenho aqui da Europa, do que está acontecendo, na verdade, no resto do mundo também. Eu acho que muito foi dito, não consegui acompanhar, peguei só o finalzinho do último painel, mas eu queria ir direto ao ponto aqui e meio que deixar para um bate-papo, falar pouco e, de repente, ouvir um pouco mais as perguntas que o pessoal tiver, porque eu acho que muito se tem falado de startups, muito se tem falado de inovação nos últimos 10 anos. E eu acho que o que a gente tem vivido nesses últimos tempos é um pouco um reflexo da crise de 2008 ainda. Então, e só para colocar um pouco de uma introdução, para falar um pouco do Startup Europe Week, como é que a gente pode falar de identificar startups em mercados locais. Então, com a crise de 2008, você teve esse boom de desespero de buscar inovação por todos os lugares. E aí você teve esse boom absurdo de aceleradoras, de consultorias e no fundo, muito bullshitting nesse setor, querendo criar a próxima unicórnio, buscando em todos os lugares. As grandes capitais acabando pegando isso, a raiz disso acabou tendo ondas de coworkings crescendo, o WeWork cresceu nessa onda, as aceleradoras tentando imitar a venture capital, e no fundo acabou virando jogo de gente pequena, querendo imitar jogo de gente grande, e o que deu é o que está acontecendo agora nos últimos 2, 3, 4 anos, e todas as aceleradoras quebrando, todas as incubadoras quebrando, e ficando só aquelas que têm escala mesmo. Então, o santo grau da busca da inovação nas regiões se mostrou que não é tão fácil assim, até porque no fundo, identificar o que está acontecendo localmente requer muita tática local. Acho que é quase como no exército. Você pode ter um grande planejamento de guerra, mas no fundo as batalhas acontecem campo a campo. E eu acho que é muito isso. E ter essa capacidade de identificar em muitos campos eu acho que é o desafio da maior parte das organizações. Então eu queria, nesse breve talk aqui, falar de 3 pontos que eu acho que são relevantes. O primeiro é fit da organização, o segundo é a diversidade regional como fonte de oportunidades, e o terceiro é uma orientação a pilotos versus a visão que as pessoas têm de buscar grandes deals. Então vamos lá. O primeiro ponto, a gente esquece muitas vezes o que é bom para a gente, né? Então eu vou falar aqui de 2 pontos de vista. Um ponto de vista mais da organização, de eu como empresa, qual é a startup, qual é o empreendedor, qual é o perfil, qual é o DNA da pessoa que está do outro lado, da organização que está do outro lado, que serve para mim, que serve para a minha organização. Então está todo mundo atrás do unicórnio, ou sei lá o que aqui na Europa agora estão chamando a Comissão Europeia os dragons e sei lá que outro ser mitológico vai existir, mas é uma grande besteira no fundo, porque se a tua empresa é uma pequena e média empresa, eu trabalhei com empresas de médio porte aqui na Espanha, na Alemanha, que os caras são super inovadores e são empresas de médio porte que vão trabalhar com startups de pequeno porte ou mesmo empreendedores individuais e vai dar super certo, porque é aquilo que faz sentido para elas. Então, uma empresa, por exemplo, de Barcelona, que trabalhava com um cortador de cerâmicas, extremamente inovadores, estavam buscando trabalhar com startups, encontraram 2 pequenas empresas de campos completamente diferentes que não estão na mídia, não estão fazendo IPO, não estão saindo na bolsa, mas são grandes empresas inovadoras. Então, eles conseguiram identificar qual era aquele perfil de empresa que fazia sentido para eles. E aí eu coloco, e é isso também, do ponto de vista individual, eu não sei quantos investidores estão aqui no call, mas eu também acho que isso vale também para o empreendedor ou para o investidor individual. Eu acho que a gente tem que olhar primeiro para 3 coisas, que vem até de uma teoria que eu recomendo até vocês buscarem, que chama Effectuation. A gente pode até falar um pouco mais depois sobre isso. E que começa com 3 perguntas básicas.
quem eu sou, o que eu conheço e quem eu conheço. Todos os empreendedores que têm sucesso, e sucesso não é só uma questão financeira, mas é de um reconhecimento pessoal, começam com essas 3 perguntas. Então, quem eu sou? Né? Qual é o meu perfil como pessoa? Eu sou uma pessoa mais calma, uma pessoa mais acelerada? Eu sou uma pequena empresa do interior do Mato Grosso do Sul? Eu sou uma grande empresa de Santa Catarina? Não sei. As respostas certamente vão ser diferentes para esses perfis de empresa. Então, quem eu sou é uma pergunta importante como organização e como pessoa. O que eu conheço? Qual é a minha especialidade? Eu sei que a gente está falando no mercado imobiliário, mas o mercado imobiliário, eu não sou um especialista do setor, mas eu entendo que você pode estar falando de tudo, né? Desde uma empresa de aluguel, um Airbnb da vida adaptado, até construtores. Aqui na Espanha, quem conhece um pouco o mercado espanhol, é um país que teve bolhas, inclusive, relacionadas ao mercado imobiliário e muito crescimento econômico a partir daí também. O que você sabe? Qual é a tua especialidade? O que faz sentido para você dentro do teu conhecimento, do teu mercado? E o terceiro é quem você conhece. As redes, acho que muito se fala de inovação, que as pessoas se esquecem de falar, é que inovação é uma coisa que acontece em rede. Eu não posso sentar no meu laboratório com antigamente se colocava aquele roupão branco e vamos desenhar. Não existe isso. A maior parte das empresas que criaram escritórios com puffs coloridos e um monte de post-it não deram em nada. Porque não é aí que está a inovação. A inovação está no cafezinho, a inovação está no tiozinho lá, que talvez não é o cara mais sexy do mundo, mas que tem uma informação específica, que vai compartilhar isso. Está na contabilidade, está no IT, está na vendas, está em marketing, está em todo mundo junto. Então, esse quem eu conheço, e muitas vezes o network daquela empresa de Santa Catarina não é o mesmo network da empresa do Mato Grosso, mas que vai ser certo para ela, para essa empresa. E é isso que importa. Inovação, criação de um produto, não é o que está cool, que vai sair na exame. Não, é o que vai ser importante para você, é o que vai te dar resultado, o que vai trazer retenção de cliente e tal, mais receita, ou o que seja, qual seja o indicador que você fala. Então, é importante partir desse segmento para a gente parar de ter essas grandes fórmulas prescritivas de, olha, é assim que se faz. Essas são as 5 coisas que você tem que fazer para inovar, para encontrar startups. Isso é uma besteira, pelo menos do meu ponto de vista, do que eu tenho visto nos últimos anos aqui na Europa, e parece que isso faz sentido. O segundo ponto que eu queria comentar é sobre diversidade regional. Quando eu montei a Startup Europe Week, que e, aliás, até um aviso aqui, Léo, eu estou me deixando o Startup Week para lançar uma empresa de tecnologia, então, new news. Mas quando eu montei em 2015, a minha ideia era dar uma voz para os pequenos hubs, para os pequenos players. Então, aqui se fala muito de Londres, Paris, Berlim, agora Lisboa, Madrid, e os pequenos hubs. E as pequenas cidades que estão nos interiores. Eu faço parte também do Fórum Econômico Mundial, do setor de um grupo que se chama de European Digital Leaders, e eu tive a oportunidade com esse grupo de ir para Israel ano passado, mas também via esse grupo eu fui convidado para falar com ecossistemas na Bósnia, na Turquia, e aí você vê que talento e inovação tem em qualquer parte. Parece um clichê isso, entendeu? Mas a gente esquece, porque a gente fica com essa coisa meio Nova York, Londres, as grandes cidades, e é uma besteira, porque é verdade que nessas grandes cidades você vai ter mais concentração, mas o que eu encontrei de talento no mundo inteiro, gente que talvez não sabia falar inglês bem, não importa, mas tinha essa capacidade de inovar e de pensar produto, porque empresa que inova, empresa que pensa em produto e pensa em problema e pensa em cliente, está em todo lugar. Então, quando a gente pega o tamanho, a dimensão continental do Brasil, meu Deus do céu, assim, a oportunidade que você tem pelos interiores afora é incrível. Aí você tem que ter aquela coisa do futebol, né? O olheiro. Onde é que está o olheiro? E aí entra a capacidade das organizações, das pessoas de serem flexíveis, de falar assim, eu não parto com um preconceito na minha cabeça que o perfil X de empreendedor que eu quero é esse perfil desse carinha assim, com essa formação, Silicon Valley, né? Essa coisa que ficou na moda, o Agile e tudo tem que ser ágil, é óbvio que tem que ser ágil, mas não é só isso, entendeu?
Até porque a sofisticação de um determinado empreendedor que faça sentido para a tua empresa não necessariamente vai ser a mesma sofisticação que uma grande empresa do setor financeiro que esteja em São Paulo vai precisar. Não tem certo e errado aqui, simplesmente são empresas diferentes que vão precisar de níveis diferentes de sofisticação para o grau em que elas estão. Então, ter essa capacidade de identificar e aceitar, né, essa coisa, abraçar, o embrace, essa diversidade regional e a partir daí identificar essas oportunidades é a chave para identificar particularidades locais que vão te levar a uma startup. No caso do setor imobiliário, poxa, nem vou falar de diferenças de preço, de metro quadrado, de gostos locais. O que é montar um residencial no Pará versus no Rio Grande do Sul? Talvez não tenha diferença para um determinado público, ou talvez sim. Talvez as características geográficas já demandem isso. Então, ter essa capacidade de ter o empreendedor, ter esse olho no olho com o empreendedor local que tem essa mesma sensibilidade que você tem para aquele tipo de problema, para aquele cliente que você vai oferecer aquele tipo de produto, é fundamental. Parece meio óbvio isso, mas a gente vê muitas empresas no mundo inteiro, e aqui na Europa não é diferente, com esse selo de que assim, eu coloco o selo do tipo de startup, de empresa que eu quero trabalhar. E aí, se não encaixa, eu nem falo. Grandes perdas de oportunidade. E por último, eu acho que deve ter sido mencionado em alguma outra palestra anterior, é a importância de não pensar em grandes deals, em grandes negócios, é começar pequeno mesmo. Eu falo assim, olha, quando eu vou começar a trabalhar, ainda mais se você não tem experiência em trabalhar com empreendedor, ou empreendedores, ou startups, falando de empresas já estabelecidas, qual é o mínimo projeto viável que eu posso fazer só para testar o que essa pessoa tem? Só para testar esse produto que ele tem e ver se funciona para aquele mercado. Às vezes é uma pequena tecnologia, às vezes é uma pequena... Não precisa de... Às vezes é informal mesmo, entendeu? E a inovação acontece dessa forma. Não precisa de um grande contrato, um grande NDA, um contrato de confidencialidade. Não precisa nada disso. Simplesmente vai lá e testa. Funciona mais ou menos para aquilo? Tem sentido? Então vamos dobrar esse piloto. Começa com 1, vamos dobrar, então vamos fazer 2. Vamos dobrar, vamos fazer 4. Né? E aí a coisa pouco a pouco vai começando, especialmente se você está em regiões menores, onde você tem menos escala, isso ainda faz mais sentido. Porque você não quer, de repente, fazer um grande deal e não dar certo, e aquilo pode gerar um problema, uma repercussão no mercado local, que vai te gerar um problema de reputação, um problema de marketing, que você não quer correr. Então, é uma forma de minimizar risco, criar um certo seguro e, ao mesmo tempo, criar uma empatia com aquele produto novo, aquele empreendedor, que só vai levar para algo positivo. E se não der certo, não deu certo. Você aprendeu, vai ganhar. Não tem como, vai ganhar. Vai ganhar em aprendizado, vai ganhar em conhecimento, vai dar certo. Então, é uma forma de win-win para todos. Então, acho que essas 3 coisas, saber quem você o que você conhece, quem você conhece como um fator de fit, né, de ajuste com relação àquele outro lado. Ter essa perspectiva da diversidade regional e ter essa orientação a começar pequeno, com pilotos, eu acho que não quero ser prescritivo aqui, mas é quase como uma fórmula de sucesso, porque o foco aqui é em aprender no começo. Então, as particularidades locais que você vai estar muito mais aberto a aprender por osmose quase aquilo que te aparece na frente. E aí sim, a capacidade de ação rápida e de executar, tanto para começar como para parar, é fundamental. Isso eu vi em todos os países aqui. A gente, no final, acabou fazendo eventos em mais de 50 países fora da Europa. A gente acabou fazendo eventos na África também, no Brasil, México, no Oriente Médio, e é incrível. Afinal, você vê, se eu posso passar um pouco da minha experiência regional e internacional, não existe isso de uma estratégia para o país. Né? Eu vejo aqui, por exemplo, na Espanha, aqui são 17 comunidades autônomas, que é o equivalente aos estados no Brasil. Não existe estratégia para a Espanha, existe estratégia para aquela comunidade, para aquele estado. E dentro daquele estado, daquela comunidade, para aquelas regiões aqui, para as províncias aqui, para a cidade. Mas não tem muita diferença cultural. Não importa. Mas
tudo acontece no nível micro, né? Acontece, a gente está com uma crise do coronavírus que é um pouco isso. Se eu tenho esse cuidado na minha rua, a coisa vai escalando exponencialmente. Aqui, inovação é uma coisa. E eu acho que focar dessa forma, começando do pequeno, do micro, para ir expandindo pouco a pouco, é uma fórmula vencedora. E eu acho que é um pouco essa que é a mensagem que eu tinha para falar. Eu não sei aqui, Léo, se temos perguntas ou algum ponto, como é que a gente pode fazer para... Temos sim, Igor. Temos vários elogios às suas colocações, inclusive a Regimara falando que é um excelente ponto, o exercício de olhar para a cauda longa. Exatamente. A gente esquece de falar da cauda... Assim, imagina, um conceito, um conceito de 96, que de repente a gente fala muito para produto, a Amazon, modelo eBay. Pô, isso é válido aqui também, com a questão é que, como a gente está falando de pessoas, muitas vezes a cauda longa é no call ali, né? Uma ligação, é um olho no olho, mais local. Excelente ponto. Legal. Ô, Igor, tem algumas perguntas aqui. Já vou colocar para você. Você me corta, tá? Porque eu perco um pouco a noção de tempo aqui. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo. No último caso, a gente encerra e a gente também, assim como no último painel, a gente estende o convite para um segundo bate-papo. Começando com as perguntas. Em um país do tamanho continental como o Brasil, o melhor caminho é criar vários núcleos nas diferentes regiões ou investir em um grande polo como é o Vale do Silício nos Estados Unidos? Não, você já deu a resposta. Assim, eu não gosto de dar a resposta, a fórmula, mas está aí, na primeira parte da pergunta. Os vários núcleos. E os vários núcleos não tem que ser necessariamente local, mas você pode ter, nessa época de trabalho remoto que a gente vive, que para mim é o futuro do trabalho, você estar antenado com esses vários núcleos locais, é você ter essa capacidade de entender esses núcleos locais. Pega a Europa, eu comparo a Europa com o Brasil, continente do tamanho com a diversidade que tem. No Brasil a gente tem uma grande vantagem, todo mundo fala português, isso é uma grande vantagem. Aqui o cara está falando eslovaco, outro português, espanhol, um caos, um samba do crioulo, isso aqui, mas a gente no Brasil tem essa vantagem de ter essa visão cultural única, mas aí os núcleos, certamente, ter um polo único, falar assim, vamos concentrar tudo em São Paulo ou no Rio, certamente não é vencedor por N razões, inclusive pela falta de disponibilidade que você vai ter de muitos empreendedores, de empresas de ir para lá, de querer ir. O cara não quer. O que está acontecendo agora no Silicon Valley, de estar sendo desmontado praticamente em muitas empresas, é isso. Até para atração de talento. Você não vai conseguir atrair talento se você tivesse um único hub. Então, ter essa capacidade, primeiro, de aceitar que a diversidade está lá e ela funciona se ela ficar lá. Quando você desloca essa diversidade, você perde muito disso. Obviamente, por questão de escala, às vezes você precisa juntar. Mas, especialmente no mercado imobiliário, caramba, isso é uma vantagem adicional, você ter esses olheiros, essa capacidade de atuar localmente. O meu voto é pelos núcleos locais. Show, Igor. Não sei se eu respondi. Enfim, vamos falando aí. Vai. Beleza, acredito que sim. Tem uma segunda pergunta sobre os unicórnios, perguntando se você tem alguma reticência em relação a eles. Inclusive, se eu não estou enganado, o Henrique já perguntou isso para você em alguma matéria que a gente fez. Eu tenho. Então, aqui, respondendo a pergunta da audiência, o Igor ele vai explicar aí o porquê. Eu tenho. Eu acho que são seres mitológicos. O unicórnio é mitológico. Enfim, eu acho que eu entendo aqui na Europa eu diria que aqui ainda rola muito essa busca pelo unicórnio. Você tem até fundos da Comissão Europeia, assim, bilhões de dólares, de euros do contribuinte, né? Tudo que envolve dinheiro público, para mim, já é uma coisa que complica. Aí os caras querendo criar unicórnios, né? Desculpa, mas é loucura. Para mim, o crescimento de uma empresa, existia um autor que ninguém mais lê essas coisas, né? Chamava Vaichak Adizes, que ele falava das dores do crescimento. Isso é um livro, acho que clássico dos anos 70 ou 80, que falava que toda empresa vai passando por dores de crescimento, e o crescimento ele é um resultado de algo que acontece. A Amazon, que hoje é o gigante que né, o Jeff Bezos
Não que ele tenha começado sem uma grande visão, mas começou lá empacotando o negócio dele, empacotando os primeiros livros. E por que livro? Porque era o que vendia mais. E se fosse outro produto, seria. Então, essa inflação de empreendedores já começando com essa visão de ser unicórnio, no fundo, e desculpa os venture capitals que estiverem aqui, acaba sendo um esquema piramidal quase, em que eu vou ter que crescer valuations por crescer valuations, fazer com que, você percebe, empresas saindo na bolsa nos Estados Unidos, não sei, não estou acompanhando muito no Brasil, mas empresas saindo na bolsa sem nunca ter passado perto de um lucro, mas com taxas de crescimento de clientes expressivas, tudo injetando com dinheiro de venture capital que vai crescer e os números saem, é verdade. Tem 5 mil, está crescendo, está uma taxa de crescimento de 200%. O valuation está enorme. Vou dar um exemplo. O WeWork, até o ano passado, quando os caras chegaram a fazer a abertura, eu lembro que quando saiu o prospecto do WeWork, eu leio como se fosse gibi da Mônica, né? Isso aqui não faz sentido, né? Falando de 100 bilhões de valuation, de repente o negócio caiu por água abaixo. Então, muitos dos unicórnios não tem o menor sentido de terem valuation que tem. Não significa que não são bons negócios. Podem ser excelentes negócios. Mas essa busca pelo número, o 1 bilhão, qualquer que seja, é um absurdo. Afinal, os negócios existem para resolver um problema de um cliente oferecendo um produto ou um serviço. Se esse produto ou serviço ele tem a capacidade de gerar um valor que vai fazer com que a empresa tem mais de 1 bilhão, fantástico. É um unicórnio, é um dragon, é o que quer que seja. Mas a busca em si por isso é uma coisa que está sendo super ventilada na mídia, super ventilada pelos fundos, e não tem nada contra os fundos, acho que são importantes, mas eu acho que certamente não é algo que um empreendedor sério busque. Beleza, Igor. O Henrique, inclusive, que é o nosso jornalista, escutou eu perguntando isso para você. Tem o meu texto lá, perguntaram o Henrique ele. uma entrevista lá, tem que ler lá o. Ele mandou um abraço aqui para você. Coloca no link. Ô, Igor, inclusive o Lucas colocou aqui um bom ponto no chat, que para o mercado imobiliário é realmente importante esse regionalismo, porque é um setor que pelas aprovações municipais, por todas as características. Então, ele até deu um exemplo de Curitiba, de Floripa, de Recife, que tem trabalhado bem com esse regionalismo, trazendo tecnologia excelente. polo mais regional. E aliás, só um comentário rápido em cima disso. Esse comentário. Quem que fez a pergunta? Foi o Lucas que fez essa colocação, na verdade. Esse comentário do Lucas é muito bom, porque, assim, no fundo, você imagina, você tem lá um teste de Curitiba. Às vezes é uma pequena empresa testando um pequeno empreendedor, mas a partir desse piloto que está rodando ali também, o negócio começa a crescer, e cresce para os dois lados. Mas assim, sem essa visão de, não, vamos conquistar o Brasil. Imagina o custo para conquistar o Brasil. Né? Vamos conquistar Curitiba. Olha, melhor ainda, vamos conquistar um bairro específico de Curitiba. E a partir daí ir crescendo. Isso eu vejo aqui na Europa acontecendo uma e outra vez, e certamente no caso do setor imobiliário, isso é uma verdade absoluta. Inclusive o Euler complementou com outro comentário aqui, dizendo que todo mundo adora uma receita pronta, mas não existe, e ele comparou, inclusive, o mercado imobiliário de Goiânia e Brasília, que são do lado, praticamente, e com mercados totalmente diferentes. Exatamente. Não, e é excelente que o Euler comentou, porque, no fundo, a bolha que você teve de consultor, de aceleradora, de todo mundo querendo dar a fórmula secreta, vendendo a tábula dos 10 mandamentos para todo mundo seguir. O problema é que muita gente seguiu e quebrou a cara. Então, assim, acho que não teve dinheiro mais mal gasto nos últimos 10, 15 anos com consultorias, com aceleradores, que não deu em nada. E com reforma de salas, com puffs e um monte de post-it. Quem ganhou foi a 3M vendendo post-its, porque não deu em nada. Não estou sendo... Sim, as pessoas falam, não estou sendo negativo, estou sendo realista, porque eu me coloco no lugar tanto do empresário que está buscando a startup, como do empreendedor que está querendo trabalhar com uma empresa. E no fundo o que a gente quer é resolver problemas. E quando se perde essa perspectiva regional, local, ultra local, então imagina que no caso do setor imobiliário você vai ter uma incorporação, um prédio. Caramba, o teu projeto, a tua vida é esse prédio de 5 andares. Mas não importa assim, não importa o mundo está caindo. Quais são os meus problemas do meu prédio de 5 andares?
Ah, eu quero colocar uma energia renovável. Ok, vamos buscar uma tecnologia de energia renovável para este prédio de 5 andares. Eu quero colocar uma sensorização na portaria. Vamos buscar uma que faça sentido para este prédio de 5 andares. Ah, mas eu vi essa tecnologia fantástica que está rolando lá nos Estados Unidos. Faz sentido para o teu prédio de 5 andares? Se não faz, esquece. Ah, mas essa startup pequenininha... Não importa. Eles têm um bom produto para o teu prédio de 5 andares? Tem. Então vai com eles. E às vezes é o cara do lado, às vezes é o cara que vai te entender melhor, vai entregar mais rápido, vai ter o melhor preço, não vai te deixar na mão, porque o cara tá ali. Caramba, eu só vejo vantagens. Óbvio, se tem uma grande empresa que tem essa capacidade de oferecer, também é fantástico. Mas o verdadeiro ecossistema, o que eu percebi aqui na Europa, é que os verdadeiros ecossistemas que dão certo acaba sendo quando tem esse mix. E você tem essa valorização do local também, né? Aquela coisa, você vai comer, você vai para o interiorzão aí, você vai querer comer, você quer comer comida local, você vai comer o que você come na cidade grande, você quer experimentar, mesma coisa aqui. É isso aí. Ô, Igor, até tinha aqui mais 2, 3 perguntas sobre características de startups na Europa, algumas tecnologias que você já viu aí que a gente poderia explorar aqui, mas como a gente precisa seguir a agenda para não atrasar, não virar uma bola de neve, eu vou também, assim como no último painel sobre tecnologia, sugerir que a gente faça uma live para continuar o bate-papo, porque, de fato, provocações foram grandes, os comentários aqui também vários, concordando com você, eu acho que vai dar um bate-papo bem legal. Então, assim como no último painel, com o Poli, com o Risola e com o Loreto, eu também vou estender esse convite para você, para a gente bater um papo aí de 1h30 sobre isso. Só para não deixar seca a pergunta, o que está rolando muito aqui é temas de IoT, machine learning, blockchain, está começando a pegar tecnologia pesada. Então, isso vai chegar aí também. Fechado. Então, a gente marca então uma conversa para explorar melhor sobre essas tecnologias. Beleza, fechado? Disposição aí. Obrigado pela presença. Valeu, pessoal. Prazer. Abraço.